Conta pra Jesus. Se o inimigo vem te desanimar, dizendo tu não podes lá no céu entrar, Cristo é o caminho que ao céu conduz. O que tu precisas, conta pra Jesus. Amém, glória a Deus. As oportunidades estão abertas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nosso irmão Levi. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois nosso irmão Devani. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus, amém? Glória a Deus. Está louvando o número 5. Espírito, alma e corpo, oferta-te, Senhor, como rocha verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois desde sempre estou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino, o Pai a provisão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Agradeço a oportunidade. Vamos receber o irmão Devani com as palmas que glorificam Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Vamos louvar o Senhor Jesus com o hino de número 498. 498. Guia-me, Salvador. Glória a Deus. 498. Guia-me, Salvador. Glória a Deus. Houve um problema técnico, vai sem som. Hino de número 498. Guia-me, ó Salvador, pela senda divina, ao teu lado sem temor. Tenho gozo perenal. Cristo, Cristo, não me deixes, ó Senhor, guia-me por teu amor.
e serei o vencedor. Não me deixes, ó Senhor, neste horrendo e forte mar. Leva-me por teu amor para o eterno lar. Cristo, Cristo, não me deixes, ó Senhor, guia-me por teu amor e serei o vencedor. És a minha salvação, meu querido Redentor da terrível corrupção. Me salvaste com amor, Cristo, Cristo, não me deixes, ó Senhor, guia-me por teu amor e serei o vencedor. Quero teu somente ser, te amar e te servir. Cristo é para mim viver e morrer no céu fruir. Cristo, Cristo, não me deixes, ó Senhor, guia-me por teu amor e serei o vencedor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos receber a irmã da vida com as palmas que glorificam o nosso Rei Jesus. Glória a Deus. Cumprimento o irmão da paz do Senhor. Vamos estar louvando 3 da harpa. E eu peço ajuda de todos os irmãos, né? O irmão Léo, né, gosta ainda, né? Desse hino, né? Mas quando ele estava, né, na presença do Senhor, né? Sempre ele vinha fazer o louvor, né? Esse hino tinha que cantar. Então é maravilhoso, né? Eu agradeço a Deus, né? Deus dá a oportunidade de ele estar vindo, né? E continua vindo, né? Está aqui conosco, né? Glorificando o nome do Senhor. Vamos louvar o 3 para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 3. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e o meu Senhor. Como os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Todos. Glória a Deus, Jesus, digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Nos anos que eu louvo, entoando aleluia ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória ao meu Jesus, o digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor.
Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra há de ser a mesma vez, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e o meu Senhor. Como os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Para receber, glória a Deus, obreiro e molimpo com as palmas que glorificam Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou louvar o 289. Asperge hoje meu coração com sangue teu, ó Redentor, liberta-me da vil tentação, com sangue teu, Senhor. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. De toda dúvida do temor, no sangue teu vem me lavar os males do grande tentador. Ó, queiras me livrar. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Refúgio acha o pecador no sangue teu, ó meu Jesus. Asperge-me sempre, ó Senhor, no sangue lá na cruz. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Ó, vem me enchendo do teu vigor, pelo maná do sangue teu, fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Concede-me a perfeita paz por tua cruz e sangue teu, com ricos dons me satisfaz e faz-me ver o céu. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Vamos receber, glória a Deus, ao obreiro irmão Rosiane, com as palmas que glorificam o nosso Rei Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vamos estar louvando ao Senhor Jesus com 442 da harpa cristã. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia, então eu hei de receber
o galardão. Oh, que prazer, breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei na vida do Senhor. Irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. Aleluia. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei na vida do Senhor. Desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, onde virá. Breve verei o bom Jesus, em plena luz. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Glória a Deus, e a Santa Jesus. Aleluia. As oportunidades já estão encerradas. Peço a igreja, coloque de pé. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Nosso pastor Antônio, glória a Deus. Parece que ele não está por aqui. Quem vai estar ministrando a palavra hoje é a obreira irmã Nelva Ives. Vamos receber ela, igreja, com as palmas que glorificam ao Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Nós podemos se assentar? Vamos louvar um corinho antes de iniciar a palavra do Senhor. Um corinho que eu gosto muito. Glória a Deus. É o 645. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser
palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles que puderem se encontrarem de pé, não é em reverência a mim, mas a palavra do Senhor que estará sendo lida neste momento, que se encontra em Marcos, capítulo 1, versos 15. Aleluias. Glória a Deus. Só o Senhor é bom, é justo e é fiel. Fui convidada para pregar, já era 7h15. Mas tudo é para a honra do Senhor. Glória a Deus. Todos encontraram? Marcos, capítulo 1, versos 15. Glória a Deus. Aleluias. Estarei lendo 14 completando ao 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: os tempos estão cumpridos e o reino de Deus está próximo. Arrependei e crede no evangelho. Vamos orar para que o Senhor venha falar conosco esta noite. Senhor Jesus, a Ti louvamos, a Ti engrandecemos. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na casa do Senhor, que é chamada casa de oração. Senhor, eu sou pequena, eu sou falha, eu sou pecadora, mas eu peço a Ti perdão, Senhor, pelas minhas fraquezas. Me usa, o Teu querer, porque o Senhor conhece o Teu povo, o Senhor conhece as Tuas ovelhas. Ó Jesus, fala conforme o Teu querer, para a nossa edificação, para a nossa exortação, para que o Senhor venha crescer e que eu venha diminuir, porque eu não sou nada, mas tudo é o Senhor, tudo é para Ti e sem Ti nós nada podemos. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Amém. E mais palmas para Jesus. Aleluia. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Nessa parte que fala aqui, arrependei-vos, é uma palavra pequena, podemos dizer, mas que tem grande significado na vida do homem e da mulher que verdadeiramente querem servir ao Deus vivo. Porque sem arrependimento, eis que não há remissão dos pecados. Se nós verdadeiramente nós não nos arrepender das nossas fraquezas, eis que nós vamos ser condenados pelos nossos pecados. Porque nós precisamos verdadeiramente arrepender não somente pelos lábios, porque o Senhor conhece verdadeiramente aqueles que se arrependem somente falando e aqueles que se arrependem de verdade ao seu coração, aqueles que verdadeiramente derramam o seu coração na presença de Deus, porque Deus ele não quer pessoas que venham fingir um arrependimento, mas depois venham a praticar o pecado novamente. Mas verdadeiramente o Senhor quer que nós venhamos arrependidos de todo o coração, venhamos ali a verdadeiramente deixar o pecado, a iniquidade, para ter um compromisso com Deus vivo, porque Deus não é Deus de brincadeira. Quando Deus fala para que nós venhamos a ter verdadeiramente um arrependimento para com Ele, é ter um novo nascimento para com Cristo, é deixar os rudimentos passados no passado e você iniciar uma nova caminhada com o Senhor, porque verdadeiramente, meus irmãos, o arrependimento sincero move as mãos de Deus. Deus ele trabalha com aquilo que nós fazemos, é verdade. Se nós ali nos humilharmos, aquele mal que o Senhor falou que ia acontecer nas nossas vidas, pela nossa humilhação, nossa oração, pelo jejum, o Senhor se arrepende do mal e faz o bem, porque verdadeiramente o Senhor não quer condenar as nossas almas, mas muitos têm estado com os seus corações duros para o Espírito Santo de Deus trabalhar. E nessa noite o Senhor fala para contigo que tu sabes o caminho que tu deves estar e não está nele, porque tens perdido tempo nas coisas que não provém de Deus. O Senhor quer que você venha fazer um novo compromisso. O Senhor quer que você venha ter um arrependimento sincero para com o Pai, porque verdadeiramente o diabo tem pedido a tua alma e é o Senhor que tem te livrado, porque grande é a obra que o Senhor tem contigo. Mas se tu endureceres o teu coração e não se entregares à vontade do Senhor, mas entregar o
Senhor, Ele vai entregar a tua alma para que você venha passar um alvo e tu venhas ver que verdadeiramente só Deus é Deus e Ele não mente, mas o que Ele fala, Ele faz. Porque verdadeiramente muitas pessoas estão brincando com o nome de Deus. Muitas pessoas pensam que ali pode se arrepender, ser batizado e voltar para o mundo e fazer novamente o que fazia. E o Senhor não quer dessa maneira. O Senhor quer que quando nós venhamos a ter o encontro verdadeiramente com Deus, nós venhamos verdadeiramente ali se entregar de corpo, alma e espírito ao Criador. Porque o Senhor, Ele tem a fazer maravilhas pelo nosso intermédio, porque somos vasos na mão do Senhor, mas muitos têm brincado com o Senhor, e já não é tempo mais de brincar, porque verdadeiramente o Senhor tem falado, verdadeiramente o Senhor tem arrebatado, tem falado a muitos que está perto à sua volta, mas muitos acham que Jesus vai demorar mais um pouquinho, e se esquece que se morrer neste momento, para onde irá a tua alma? Irá para a condenação eterna ou para a vida eterna? Deus não é um Deus de brincadeira, mas Deus, Ele é o Senhor. Nós somos somente servos. Estamos aqui para obedecer e se colocar na posição, cumprir o ministério que o Senhor entregou a cada um de nós. Porque verdadeiramente o Senhor ama cada um de nós. Mas muitas vezes nós mesmos queremos ali exigir algo de Deus. Queremos ali não ter ali um compromisso com o Senhor. E já não é mais tempo de nós estarmos dessa maneira. Mas o tempo que nos resta é se preparar para a vinda de Jesus. Porque Jesus, Ele tem batido nos corações. O Espírito Santo tem tocado no mais profundo e escondido de cada coração. Para que venha fazer um conserto. Para que venha deixar os seus maus caminhos e venha seguir ao Senhor. Porque ainda há tempo de salvação. Mas naquele grande dia, aqueles que não fizerem um conserto com o Senhor, aqueles que não se prepararem para a vinda do Senhor, porque neste momento nós podemos morrer agora, e para onde irá nossa alma? Então o Senhor sempre está nos alertando, para que nós venhamos a nos arrepender verdadeiramente, para que nós venhamos a não estar de fingimento para com o Senhor, mas verdadeiramente andando nos rudimentos, nas palavras do Senhor, e vivendo aquilo que nós pregamos, porque eis que o tempo está próximo. Muitos têm brincado, muitos têm achado, essa irmã só fala dessas coisas, é porque nós não sabemos o momento que o Senhor pode vir até nós, requerer o nosso fôlego de vida, porque verdadeiramente nós somos seres viventes, e quantos que estão andando normal, de repente dão um mal súbito e morrem? Para onde irá essa alma? Se enquanto está vivo não se preparou para a vinda de Jesus, após a morte segue-se o juízo, ou é céu ou inferno, não tem meio termo para com Deus. Então por que tu endureces o teu coração? Porque ainda tu ali pensa nas coisas, mas vai dar tempo, Deus vai entender, já não é mais tempo. Tem que se colocar na posição que o Senhor quer, porque verdadeiramente o reino de Deus está próximo. Jesus, Ele apregou o arrependimento para que as pessoas viessem ali se converter nos seus maus caminhos para ter vida para com Cristo, porque verdadeiramente cada um de nós vamos prestar contas de tudo que nós temos feito ao intermédio do nosso corpo, seja bom ou seja mal. Marido não salva esposa, filho não salva pai, pai não salva filho, mas cada um de nós vamos prestar contas perante ao Senhor de todas as nossas obras, e nós precisamos a cada dia pedir para que o Senhor venha a nos despertar aonde nós estamos em falha, para que aquele grande dia nós não venhamos a estar desapercebidos, mas nós venhamos a estar apercebidos, porque a palavra do Senhor, ela não vai ali mudar por causa do nosso pecado, porque nós pensamos diferente, porque nós queremos viver assim, porque Deus tem que entender a minha maneira de agir. Não, a palavra do Senhor, ela é a mesma hoje, amanhã e sempre. Deus, Ele é imutável. Deus, Ele não vai mudar por causa das pessoas, não. Se até os próprios anjos que foram criados estavam na presença do Senhor, se rebelaram, e o próprio Deus os lançou fora, e já estão condenados, sem ter ali oportunidade mais de se arrependerem. Ai de nós, sendo cheios do Espírito Santo da graça, voltarmos para trás e ali negarmos a Jesus, porque na tua palavra fala que aquele que volta para trás é como se condenasse, crucificasse o Senhor Jesus novamente e pisasse no sangue da nova aliança. Ai de nós,
que somos pequenos em estaturas. Quem somos nós? Pó, cinza e verme. Mas ali, ao arrepender-se, ao se converter dos seus maus caminhos, eis que virá tempo de refrigério sobre a tua alma. Eis que o Espírito Santo de Deus irá repousar sobre a tua vida. Então você vai ter ali novamente a oportunidade de ter essa tão grande salvação na tua vida. E ali o Senhor te usar de poder de maneira grandiosa na mão do Senhor. Porque verdadeiramente o Senhor Deus, Ele quer que todo homem venha a ser salvo. Não ali somente homens, mas mulheres, jovens, todos venham ter a salvação. Porque a salvação não é somente exclusiva, meus irmãos, ao homem não, mas todos aqueles que creem no Evangelho, todos aqueles que obedecerem a palavra do Senhor, todos aqueles que se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus. Porque Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sem Jesus não há salvação. Mas o Senhor, Ele ama o ser humano de tal maneira que Ele se entregou na cruz do Calvário a si próprio. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele se fez pecador para salvar nós. Nós não éramos dignos nem de estarmos aqui, mas é pela graça de Deus que somos salvos. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Porque se fosse por nós mesmos, nós nem estaríamos aqui. Mas o amor de Deus por cada um de nós, Ele é muito grande. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É algo assim que nós não entendemos, o amor tamanho de Deus. O Senhor fala que o seu amor, se fosse comparado, seria o amor de uma mãe. Mas o amor de Deus é muito maior do que o amor de uma mãe. Porque verdadeiramente entregar o seu filho e ver ali o seu próprio filho derramando todo o seu sangue até o fim, a última gota, é algo, meus irmãos, muito grande da parte de Deus. E muitos hoje têm a oportunidade de servir a Deus. Muitos hoje têm a oportunidade ali de se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus, de fazer ali a vontade de Deus, e ali não querem, fala que não conseguem. Nós não conseguimos mesmo, mas é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos fortalece nas nossas fraquezas, porque na fraqueza do homem que é aperfeiçoado o poder de Deus. E nós não devemos ali achar, eu não vou conseguir, porque Jesus, Ele fez um sacrifício maior por nós. E ali o que o Senhor pede de nós, a não ser a obediência, a não ser temer o Senhor acima de todas as coisas e viver em santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação não é somente uma palavra, mas é ali praticar a vontade do próprio Cristo, é ali crucificar o seu próprio eu, o seu próprio querer para fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós queremos algo para a nossa vida e o próprio Senhor fala, não é o momento, não é a hora. Não é porque o Senhor Jesus é ruim, mas Ele é o Pai. Ele sabe o tempo determinado que Ele vai te entregar, porque determinadas coisas, se o Senhor entregar fora do tempo, isso pode fazer que nós venhamos a se desviar da presença do Senhor. Mas o Senhor não quer que nós venhamos a deixar a Cristo, mas a cada dia nós venhamos a viver em espírito, em santidade e ali fazendo a vontade do Senhor. Porque verdadeiramente todos nós somos tentados. Deus, Ele não tenta ninguém. Mas o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando, rugindo feito um leão, procurando quem ele possa tragar. O diabo não brinca de ser diabo, não. Desde o momento que nós levantamos da nossa cama, quando nós estamos dormindo ali, o diabo tem pedido para o Senhor, deixa eu ceifar ali, deixa eu matar o teu servo, a tua serva, deixa eu fazer isso, aquilo. E o Senhor fala, não rela, não toca. Nós podemos ver, meus irmãos, que o amor de Deus é muito grande para cada um de nós. Nós somos preciosos para Deus. E o diabo, ele tem jogado setas na mente das pessoas, falando que você não vai ali merecedor ali de estar na presença de Jesus, que Jesus não te ama, que Jesus deixa você sofrer, deixa você passar lutas, adversidades, mas ele ali é o enganador, porque nós somos moldados, lapidados, assim como o ouro é lançado ali naquela fornalha, ele precisa ali passar por aquele processo, ele precisa tirar todas as coisas que não faz parte do ouro.
ser um ouro puro, um ouro que venha a ser aprovado pela oleiro, pelo próprio Deus. Então, muitas vezes, o processo ele vai doer. Muitas vezes, passar lutas, adversidades dói, mas é onde Deus forma o caráter do crente. Porque muitas vezes o Senhor tem tantas coisas a nos entregar, e se o Senhor nos entregar neste momento, nós não estando preparados, nós vamos virar as costas para Jesus e vamos voltar para o mundo. Então tudo há um tempo determinado por Deus, há um tempo de colher, há um tempo ali de pegar a colheita que foi colhida, tudo há um tempo, e nós devemos respeitar este tempo que o Senhor ali tem para fazer as coisas nas nossas vidas. Nós não podemos querer passar ali e falar: Senhor, o Senhor está errado, o Senhor tem que fazer isso logo, não é assim, não é assim. Na verdade, meus irmãos, nós somos o pó, cinza e verme, e o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Nós somos servos, e o Senhor, Ele é Senhor. Ele faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele não precisa da nossa opinião, porque Deus é a própria sabedoria, Ele é o próprio entendimento, Ele que criou, que formou as coisas, Ele falou que haja e houve. Mas o ser humano foi diferente, porque o próprio Deus nos formou do pó da terra, soprou em nossas narinas e nos fez ser viventes. Então somos muito importantes para o Senhor. O Senhor, Ele tem um carinho tão grande pela humanidade, porque verdadeiramente é muito difícil você achar uma mãe que ama seu filho e falar assim: eu entrego meu filho para morrer por um pecador. Mas Jesus, Ele morreu por cada um de nós, porque ali nós não teríamos oportunidade de salvação, não, porque a lei já estava enferma, ninguém mais obedecia a lei, porque a lei faltava o amor. O amor, meus irmãos, é algo assim que é algo tremendo, que o amor, ele é algo que complementa tudo, porque sem amor nós não podemos agradar o Senhor. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, como ali ao nosso próximo também, amar o nosso próximo, não fazendo mal para o nosso próximo. Então o amor faltava na lei, e a lei estava enferma, mas Jesus se entregando na cruz do Calvário, Ele nos resgatou da morte. Sem Ele fez tudo por nós, porque Ele nos amou. E muitas vezes o diabo, meus irmãos, ele tenta nos ludibriar, ele tenta fazer que nós venhamos a esquecer de tão grande amor que o Senhor tem por nós, e venhamos lembrar somente das lutas, que Jesus não nos ama, que se Jesus amasse nós não estaríamos passando adversidades. Mas até o próprio Senhor falou que ali no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E o que vence o mundo é a fé, é ter fé no Senhor, que nós não podemos nada, mas com o Senhor Jesus nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Glória a Deus, mais palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E é algo tão importante, o arrependimento e crer no Evangelho, crer no sacrifício que Jesus fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Porque este sacrifício foi feito há muitos anos atrás, mas até nos dias atuais, o sangue de Jesus nos purifica e nos faz vasos para Ele nos usar. O sangue de Jesus nos dá vida quando nós ali estávamos em trevas, estávamos na morte. Mas eis que o Senhor, Ele não olha conforme o homem vê. Quantas as vezes que estava nas drogas, na prostituição, e muitas das vezes até na tua própria família, que estava ali que você falou assim: esse não tem jeito, esse vai morrer, vai perder a salvação, vai servir a Cristo. Mas para Jesus, meus irmãos, o que é impossível ao homem é possível a Deus. Porque Deus, Ele trabalha no impossível. Ele faz daquele que era ali muitas vezes desprezado um vaso de honra na tua família, para que a tua família venha olhar para ti e falar: verdadeiramente, Deus o tirou deste pecado. Deus fez maravilhas transformando a e agora ele é cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele já não anda conforme o mundo, porque ela já não anda conforme as coisas deste
deste mundo, mas anda para com sinceridade para com Deus, porque verdadeiramente, meus irmãos, aqueles que estão em trevas, eles sabem aqueles que estão na luz, eles conhecem que o andado do crente é diferente. A tua fala te denuncia que você serve a Cristo, o jeito de você agir, o jeito de você falar denuncia que você serve a Cristo. Então não venha negar este chamado que o Senhor tem na tua vida, mas venha fazer ali a vontade do Senhor, porque a vontade que o Senhor tem para ti é te fazer ali um vaso novo, um vaso cheio do Espírito Santo de Deus, e o Senhor vai te levar para lugares longínquos, para que tu venha anunciar esta palavra, para que tu venha anunciar o Evangelho da graça, porque por este Evangelho, é o Evangelho que, se nós obedecermos, nós vamos ser salvos. Mas se nós aqui não obedecermos o que está na palavra do Senhor, nós vamos ser condenados. Porque Deus, Ele não é um Deus mentiroso. Mas tudo aquilo que nós fizermos, nós temos que estar ali preparados. Porque tudo que nós vamos fazer, haverá uma consequência. Eis uma consequência boa ou não, mas haverá consequência. E mais palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em Lucas, capítulo 6, versos 46, diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quantos, meus irmãos, quando está na luta, quando está na beira da morte, pede ao Senhor: Senhor, me livra da morte, que eu vou fazer diferente, eu vou fazer tua obra como o Senhor falou, e faz tantas promessas, tantos votos a Deus, mas a partir do momento que o Senhor dá o livramento, ali fecha a sepultura, essa pessoa já não ali cumpre os seus votos, já não faz a vontade mais do Senhor. Mas quando está no momento de muita perda, muita luta, fala: Senhor, Senhor, tente misericórdia de mim, me ajuda, não me deixa morrer sem salvação. O Senhor é um Deus tão misericordioso, porque verdadeiramente, meus irmãos, se Deus, Ele não tivesse misericórdia da humanidade, o diabo já teria consumido todos nós e levado ao inferno. Mas a cada dia o Senhor tem dado oportunidade para nós que estamos na igreja se converter ali nos maus caminhos e seguir a Cristo, e aqueles que estão no mundo também deixar o pecado e a iniquidade e servir ao Senhor. Porque de igual modo, o Senhor, Ele dá salvação a cada um de nós. Para com Deus não há acepção de pessoas, porque Jesus, Ele ama cada um de nós. Então nós devemos a cada dia fazer a vontade do Senhor, não somente prometer ao Senhor, ser tolo de fazer votos ao Senhor e não cumpri-los, porque melhor é não votar ao Senhor do que fazer votos ao Senhor e não cumprir estes votos. Mas nós verdadeiramente devemos cumprir aquilo que nós falamos para o Senhor, porque Deus, Ele é mais importante do que o seu patrão lá no serviço, tá? Ele te dá o fôlego de vida, Ele te livra da mão do diabo. E muitas vezes nós achamos que Deus é somente Deus e acabou. Ele é mais do que nós podemos imaginar, porque a sua grandeza, a sua soberania é maior, meus irmãos. E muitas vezes, muitos dão mais atenção para o seu serviço, de chegar cedo no seu serviço, de chegar cedo ali em compromissos, do que vir cedo para a igreja para orar, do que vir cedo para a igreja para cultuar o Deus vivo, aquele que morreu na cruz, ressuscitou por amor de mim, por amor de você, porque Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu vos envio o Consolador, aquele que vai vos ensinar, aquele que vai ali consolar almas vossas, porque nós passamos aflições, mas é o Consolador, é o Espírito Santo do Senhor que foi enviado para nos ajudar, para nos fortalecer, porque nós somos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Então dá valor neste selo, não brinca de ser crente não, mas faça com obrigação, porque verdadeiramente Jesus já fez a dele, e muitos têm brincado com Deus vivo, muitos têm achado que da maneira cristã está tudo bem, mas verdadeiramente, meus irmãos, nós devemos se aproximar mais de Deus, nós devemos deixar o Espírito Santo nos conduzir nessa caminhada, porque muitas às vezes quando o Espírito Santo fala: isso não me agrada, falta falar: não quero saber, e ali continua no erro, no pecado.
E na verdade, meus irmãos, o Espírito Santo vai se afastando. E não é assim que nós devemos estar na casa do Senhor, fazendo as coisas que nós queremos, mas nós devemos fazer o que agrada ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele é dado àqueles que lhe obedecem, e é o selo da salvação, que Jesus fala, para que nós venhamos a estar a cada dia firmes nas promessas que o Senhor nos fez, e esperando a sua vinda, porque Jesus voltará, e aqueles que não estiverem preparados para a sua vinda serão lançados fora, porque verdadeiramente o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, e aqueles que não têm compromisso com Cristo vão ser lançados fora, porque não viveu uma vida em santidade, deixou o Senhor na verdade para servir a Baal, a servir o enganador, e ali perecerá de eternidade em eternidade, porque não quis ter um compromisso com Cristo, e já não há mais tempo, porque Jesus, Ele está voltando. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Estarei lendo em João, o Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 26 e 27, que Jesus diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Quantos que querem servir a Jesus, não por causa que Jesus pode salvar a sua alma, mas querem servir ao Senhor somente pelaquilo que o Senhor pode lhe conceder, o alimento, os bens financeiros, e se esquece que tudo isso vai ficar. Nós devemos servir ao Senhor em espírito e em verdade, porque tudo que está neste mundo vai ficar. Nós nascemos e nós vamos voltar para o pó dessa terra, mas aonde vai a nossa alma? Neste versículo o Senhor fala sobre nós devemos valorizar o preço de sangue que o Senhor pagou para cada um de nós, e termos a cada dia ali o amor para com Cristo, de servi-lo em espírito e em verdade, estarmos preocupados com a nossa salvação, porque o pão, meus irmãos, as coisas deste mundo vai ficar, mas a nossa alma, ela é eterna. A nossa alma almeja estar na glória, almeja estar com Deus, mas muitas vezes nós somos duros de coração, muitas vezes nós preferimos as coisas que saciam somente essa carne, somente os pecados que são ali prazerosos, momentâneos, mas são a morte espirituais de muitos, porque não vigia, porque não busca verdadeiramente ali se humilhar na presença do Senhor, porque todos nós podemos cair. Eu não vou falar que eu nunca vou cair, porque eu posso cair sim. Quem sou eu? Não sou nada, mas eu confio no Senhor Jesus, que pode me levantar, que pode levantar cada um de nós se nós cairmos, se nós falharmos. Só Jesus, Ele é tudo para nós, e nós sem Jesus nós não somos nada. Nós temos que a cada dia entender o propósito de Deus nas nossas vidas, que é para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento, para que o Senhor venha nos mandar a pregoar o Teu Evangelho a lugares longínquos, e ali almas venham ali ser ganhadas para o reino do Senhor, porque verdadeiramente o diabo tem muita fúria de você, porque você é imagem e semelhança de Deus, porque você anda na doutrina do Senhor, porque você tem um brilho diferente. Eis que o Espírito Santo de Deus, Ele transparece no teu rosto. O seu brilho não é igual ao brilho das maquiagens do diabo, não. O seu brilho é o brilho do Espírito Santo de Deus, é um brilho diferente do mundo nunca vai ter, porque verdadeiramente o mundo já foi entregue ao diabo, mas somente aqueles que ouviram essa palavra e foram participantes da graça foram selados ao Espírito Santo do Senhor, que são cheios do Espírito Santo do Senhor, tem este brilho. Então faça diferente do mundo, anda na vontade do Senhor Jesus, porque já não é mais tempo de olhar para o mundo. O mundo, ele é do maligno, e aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, mas aquele que se faz amigo de Deus se constitui inimigo do mundo.
faça a vontade de Jesus, porque já não há mais seio. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. E que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração. E mais palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus. Vamos orar assim? Senhor Jesus, pela tua infinita misericórdia, revela ainda o mais profundo e o escondido pelo vosso Espírito Santo. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. O Senhor manda falar para o missionário José Omar, que está colocando a mão e dando grande livramento. Receba. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. O Senhor manda falar para o irmão Léo. Tem de bom ânimo. Amém? Receba. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Vamos receber o pastor Eduardo Santos. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus. Amém. Nós eu peguei aqui o altar para fazer a oração do fim da campanha do irmão Léo. Quem conhece o irmão Léo diz amém. Nós é o Léo Mar. Foi o primeiro obreiro, né, que eu vi. Hoje está de férias da igreja. As férias meio longas, mas está de férias. Ajudou muito aqui no começo da obra, viu? Ele, a maioria mais ou menos, mas ajudou um cadinho. Denise também. Então, quando eu fui fazer obra missionária lá para baixo, ele ficou tomando conta da igreja. É um lugar onde eu fui fazer uma obra ali, fiquei uns 5 dias fazendo uma obra, né? Me prenderam por engano. Mas vocês já viram o testemunho lá. Então, o Léo foi o que segurou a igreja aí, foi ele. Graças a Deus, né? Fazendo culto. Ele que cedeu a área aí, ó, para fazer os primeiros cultos, foi ele que cedeu a área. Ele morava bem ali, aqui, né? E aí a área era dele. Então, ele foi um primeiro obreiro, né? Eu ungi, primeiro diácono também, e que mais me ajudou. Quanto mais precisei, hoje Jesus precisou, ele estava me ajudando. E hoje ele precisa da nossa oração. Amém? Vamos ver, cara, no nome de Jesus. Pode vir também a mulher dele aí também. A Jéssica de Andrade, filha de Luizão. Pode vir. Cadê a outra filha? Não está aqui não? Está lá fora, né? Eu quero que vocês orem forte comigo, para Deus abençoar esses dois, essa família, esse lá, no último dia dessa campanha. Jesus poderoso, tu és santo, é puro, e eu peço ao Senhor que receba o último dia dessa campanha. O Senhor sabe o que ele almeja, o que eles almejam, o que eles precisam. Eu peço ao Senhor que desamarra todo o laço do mal agora, que o Senhor vai queimando toda inveja que ronda a vida deles. Senhor, queima essa obra feita, essa obra mandada, essa feitiçaria, essa maldição hereditária. Jesus, recebe por favor essa campanha, recebe, meu Pai, por favor, e corta os laços na vida financeira, vai queimando todo o mal, meu Pai, contra eles, queima todo espírito de acidente, todo o mal que ronda e quer tocar neles. Eu peço ao Senhor que vai queimando, destruindo todo o mal. Cobre essa mente com teu sangue, lava esse coração com teu sangue, acampa os anjos ao redor deles, para que o mal não venha suceder, pela oração dos justos, que pode muito pelos teus efeitos. Recebe essa campanha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, tá vendo? Pode sentar lá. Deus é bom. Palmas e glória a Deus. Perdão? Quem é irmão Cristiano? Tem um aniversariante hoje aí, irmã Cristiane. Ali, daqui a pouquinho nós vamos orar por ela. Aí baixou ali, mas não adiantou não. Foi amanhã? Bom, Tony. Olha aí, Tony. Quantos anos, Tony? 47? 37. Olha, irmão, o pai do Tony foi lá em casa. É mesmo de ver o Tony mais velho. Ontem eu vi ele descendo o carro e encheu um Tony mais velho ali, moço. Mesma coisa de ver. É uma benção, né? Ter pai é bom demais, né, irmãos? Amém? Olha, Jesus está me revelando uma pessoa que está aqui. Você sentiu uma dor no peito e seu coração ficou estranho. A hora ele batia, a hora ele parava mais um pouquinho. Se sentiu algo estranho. O Senhor disse que naquele momento ele repreendeu o espírito do infarto. Cadê você? Lá, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Deus é bom, não é? Deus está... Eu vi uma luz descendo e eu vi o cérebro do irmão... É baiano, mas tem a cabecinha pequena, irmão Gladys. E eu vi como se tivesse uma enfermidade no cérebro dele. E vi o senhor falando assim: eu curo. Não sei o que é, mas recebe, irmão Gladys. Aleluia. Jesus está me revelando pelo Espírito Santo. Eu vi um pequeno caroço do lado assim do corpo do irmão Antônio, um caroço assim meio roxo, e o Senhor disse: eu arranquei. Recebe aí esse milagre. Nosso irmão Hélice, quem conhece o irmão Hélice também? Paraense da Egito. Ele perguntou e fica melhor, né? Eu vi um mistério, o Senhor me disse assim, que ele tem que tomar uma decisão. E o Senhor disse: eu vou te dar a direção. Recebe. Bom, Gabriel, Deus falou para ti que ele tem grande obra por ti ainda, e todas as coisas elas se passaram e ele te fez novo. Palmas e glória a Jesus. Deus é bom. Deus é bom, não é, Deus? Deus é lindo, né? Tem algum vaso de Deus que quer passar um recado? Tonho aí, eu só peguei aqui, nem falei para ele que ia pegar. Tonho quer falar alguma coisa, quer passar o Tonhão? Não tá o Tonhão. Ele não pode ficar perto do Elis, não, que os dois ali, né? É sendo um eclipse, né? Tá certo, não. Olha lá, palmas e glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Aleluia, Jesus. Palavra abençoada, né? Bênção e vitória. Levanta as mãos para o alto e diz assim: Jesus, revela ainda, Senhor, mais profundo, o escondido, pelo teu Espírito Santo. E as palmas que exaltam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo és o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, aquele que revela e não se... Tem uma pessoa aqui, do lado dos irmãos, glória a Deus, aleluia. O Senhor manda dizer que o Senhor repreende uma enfermidade, aleluia, já nas pernas desse irmão. Glória a Deus, aleluia. O Senhor manda dizer que ele repreende essa enfermidade nas pernas desse irmão. Quer de Deus? Ainda não. Eu conto 1, eu conto 2, não vai querer a bênção. Eu conto 1, 2, irmão Adriel, receba com as palmas, que já o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo és o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus é aquele que revela e não se engana. Tem uma pessoa aqui do lado dos irmãos ainda. Aleluia, Jesus. Eu vi esse irmão sentado com as mãos na cabeça. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor manda dizer para esse irmão, aleluia. Aleluia, Jesus, mas o Senhor está no controle de tudo. Eu não sei o que é, mas você está com as mãos na cabeça. Aleluia, Jesus. Como se estivesse passando alguma situação difícil, alguma aflição. Mas o Senhor manda dizer: não se desespere, que o Senhor está no controle de tudo. É um irmão, quer de Deus? Não. Eu conto 1, eu conto 2, o irmão Devani. Receba com as palmas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo és o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus é aquele que revela e não se engana. Tem uma pessoa aqui, aleluia, Jesus, do lado das irmãs. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor manda dizer que ele livra essa irmã, aleluia, Jesus, dessa irmã escorregar e cair. Aleluia, Jesus. É uma irmã, quer de Deus? Ainda não. Ainda não. Não vai querer a bênção? A irmã da irmã Margarete, Cristiane, né? Receba com as palmas, que exalta o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo és o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus é aquele que revela e não se engana. Tem uma pessoa aqui do lado dos irmãos, glória a Deus, você fez um propósito com o Senhor. Aleluia, Jesus. Sobre, aleluia, Jesus, algo na vida espiritual. Glória a Deus. O Senhor manda dizer que ele muito se alegrou desse propósito. Aleluia, Jesus. E no tempo dele, aleluia, Jesus, você vai ver, aleluia, Jesus, que esse propósito, aleluia, Jesus, vai ali, como se diz, esse propósito ali, ele vai te ajudar, aleluia, Jesus, na sua vida espiritual, mas na frente, mas você vai ver que foi através desse propósito que você alcançou essa bênção do Senhor. É de Deus? Pastor Hélice, receba com as palmas que exalta o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Somente até aqui, igreja. Quero perguntar se tem algum vaso do Senhor que ora pelos dons. Quer vir aqui passar os recados do Senhor? Eu conto 1, eu conto 2. Irmão Lucas, vamos receber o servo de Deus com as palmas que exalta o nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, já tem, o Senhor falou que por 3 vezes tem que dar ali a confirmação, então passe. Então estarei passando aqui conforme eu tenho visto. Esse irmão, ele andando e sempre algo grudou no teu sapato, e ele andando e tentando a retirar esse algo. Mas chegou um certo momento que esse irmão falou: não, pode deixar isso daí, isso não vai afetar não. O Senhor fala: olha, persista, porque são as pequenas coisas que podem te prejudicar lá na frente. Amém? Persista em querer esse algo que está te atrapalhando. Amém? Era uma pequena coisa, mas só fala: persista, porque é para essas pequenas coisas que podem te atrapalhar lá na frente, sua vida espiritual. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. É um irmão, isso, nosso irmão missionário José Omar. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor assim me faz saber pelo Espírito Santo de Deus, aquele que revela e não se engana. O Senhor colocou em um coração de uma irmã ali fazer um propósito com ele, mas essa irmã sente ali que um medo, um temor ao Senhor e não fazer. O Senhor fala: enquanto você não tiver a tua fé, ali não exercitar ela, você vai ficar sempre assim querendo fazer e nunca vai fazer. Então o Senhor ali te faz despertar nesse momento. Não sabes que o amanhã não te pertence? Então faça hoje, não deixe para amanhã. Amém? Exercita a tua fé. Amém? Isso, a irmã Rosiane. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. E no levantar da mão, o Senhor tinha já revelado ao nosso irmão Roberto que assim que a nossa irmã Rosiane levantasse a mão, o Senhor ia mostrar que no levantar da mão, a irmã ia receber a vitória. Não sei que você falar, mas o Senhor fala: no levantar da mão, irá receber a vitória. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus. Mais alguém, irmão? Tem alguma revelação? Às vezes o senhor passou, você não quer levar para casa. Eu conto 1, conto 2, 3. Mais palmas que exalta o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Está chamando aqui a irmã Cristiane, né? Está fazendo a oração, e também já vou estar orando também pela minha vida, né? Vai estar mais um aninho amanhã para honrar a glória do Senhor. 37, irmão. Peço que a igreja se encontre de pé, fazer a oração, e aí já vamos fazer a oração final, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua filha, Pai Deus. Agradecido seja o nome do Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela vida da tua filha, Senhor. Obrigado, Deus, por até aqui o Senhor ter conservado ela, Senhor. O Senhor ter trazido ela, Jesus querido, de outro estado para cá, Senhor, para estar juntamente conosco, Pai, gozando, Jesus querido, dessa doutrina verdadeira, gozando dessa paz, desse amor verdadeiro, Pai, que nós andamos na verdade com o Senhor. Muito obrigado, Jesus querido, pela vida da tua filha, Senhor. Obrigado pelo cuidado, obrigado pelo zelado, Senhor, que o Senhor tem, Papai querido. E hoje ela se encontra aqui na sua presença. Usa, meu Deus, a tua filha, Senhor, como vaso de honra na tua presença, Senhor. Acrescenta o dia de vida dela, Senhor. Mais um ano, Senhor, que é abençoado, que essa data, ela venha se repetir por muitos e muitos anos, Jesus. Assim nós pedimos, em nome do Pai e do Filho. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo, Senhor, a qual o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, pelo Senhor ter dado força, ter dado graça ao irmão Léo e juntamente com a tua família, de ter feito esse compromisso, esse propósito com o Senhor, Papai. E hoje, meu Deus, ele honrou, Senhor Jesus querido, Pai amado, e o Senhor o abençoou, Senhor, abençoa ele mesmo, Senhor, cada dia mais e mais, Senhor. Vai dando força, vai dando graça, Senhor, vai dando oportunidade, Senhor, para que um dia, Senhor, ele venha para a tua casa, juntamente com a tua família, servir ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, obrigado, Jesus, pela minha vida, que o Senhor venha me conservar com saúde. Mais um ano de vida para honrar a glória do Senhor. Muita luta, muita peleja, Senhor, mas nunca desanimei, porque eu sei que o Senhor está comigo, ó Pai. E aquele que está com o Senhor, Jesus querido, ele não pode temer ao homem nem a Satanás, mas temer somente ao Senhor.
As lutas vêm, Jesus querido, mas é o Senhor que garante a vitória. Me abençoa a mim, abençoa cada um que se faz presente aqui. Nossos irmãos ouvintes também, Senhor, vai cobrindo com o teu sangue e vai dando a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos despedir com a paz, Senhor Jesus, a paz, Senhor Jesus, e a paz, Senhor Jesus. Quero pedir o pastor Gleb juntamente com o irmão Gabriel para ungir a igreja. Está terminado em nome de Jesus, amém. Esse